Olá, meu nome é Ana Beatriz de Souza Barbosa, sou orientada do professor Fábio Alberto de Molfetta e o meu trabalho é sobre estudos de modelagem molecular com reposicionamento de fármacos para a enzima cruzaína do Trypanosoma cruzi. Em introdução, o nosso trabalho foi direcionado à doença de Chagas, que é uma doença que já foi descoberta há mais de 100 anos e é classificada como uma doença tropical negligenciada. Esse tipo de doença normalmente não tem a atenção devida da indústria farmacêutica, uma vez que afeta sobretudo países mais pobres, a exemplo de países africanos e da América do Sul, e dessa forma a indústria farmacêutica não vê o investimento em novos fármacos como lucro para esses tipos de doença. Essa doença é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e é transmitida, sobretudo, por insetos denominados vulgarmente de barbeiros. Atualmente existem apenas 2 fármacos no combate dessa doença e ambos possuem efeitos colaterais adversos, devido sobretudo ao seu grupo nitro em suas composições. Vale destacar que o planejamento de novos fármacos é demorado, além de possuir um elevado custo, demorando cerca de 10 a 15 anos e com um custo de 2,6 bilhões de dólares, o que torna ainda mais difícil o surgimento de novos fármacos contra a doença de Chagas. Nesse trabalho, o alvo escolhido foi a cruzaína, que é uma protease do T. cruzi, essencial para o ciclo da doença, sendo que aqui nesse trabalho foi utilizado um reposicionamento de fármacos, que nada mais é que usar fármacos que já passaram por aquela fase de estudo e que já são comercializados pela indústria farmacêutica e tentar buscar uma nova função, um novo objetivo para alguns fármacos. Dessa forma, aliado ao reposicionamento, a gente também utilizou o planejamento de fármacos assistido por computador, que nada mais é que são técnicas que fazem simulações no computador e que diminuem ensaios experimentais e também diminuem custos ao longo de pesquisa. Alguns exemplos dessas técnicas podem ser vistos a docagem e a dinâmica molecular. Além de todo aquele processo que os fármacos têm que passar, eles também têm que passar pelas fases de ADMT, que está relacionada sobretudo com a segurança do fármaco. Ele possui uma boa absorção, distribuição, metabolismo e excreção e toxicidade. Vale destacar que os fármacos que a gente buscou aqui já passaram por todas essas fases. Nossos materiais e métodos. O nosso trabalho foi dividido em 3 principais fases. A primeira fase foi a construção de um banco a partir de moléculas de 2 sites, sendo eles o Drug Bank e o Select. Com as moléculas escolhidas, realizou-se a aplicação de 2 regras, a regra de Guse e a de Lipinski. A regra de Guse restringiu sobretudo a massa molar de 160 a 480 gramas por mol, e a regra de Lipinski é uma regra que a maioria dos fármacos segue, que está relacionada sobretudo aos hidrogênios aceptores e doadores, além de sua massa molar, e o coeficiente de partição octanal-alga, que tem que ser inferior a 5. A gente realizou a docagem molecular e o programa que a gente utilizou foi o FITD, e as enzimas usadas nessa docagem foram recuperadas do Protein Data Bank, do PDB. Além disso, o PosiView foi o site utilizado para visualizar os resultados da docagem molecular, sendo elas as interações hidrofóbicas e as ligações de hidrogênio. Dessa forma, a gente selecionou aquelas moléculas que tiveram valores menores que 100 quilocalorias por mol e que interagiram, sobretudo, com os resíduos cisteína 25, glicina 66, histidina 159, asp 161 e ASN 175, que são resíduos importantes de acordo com a literatura para a inibição dessa enzima. Os nossos resultados. O banco que a gente construiu contou com mais de 11.000 moléculas, sendo que 9.468 foram no Drug Bank, 3.067 são referentes ao Selection. Vale destacar que após a aplicação das 2 regras desses fármacos, a gente conseguiu um pouco mais de 5.386 compostos, os quais foram submetidos à docagem molecular, e após a análise dos resultados da docagem molecular, a gente selecionou primeiramente baseado com a energia e posteriormente com relação aos resíduos, que eu já disse anteriormente. Pode observar aqui na tabela 1 que a gente vê os valores energéticos de cada um dos compostos e que os resíduos citados anteriormente estão presentes na tabela, tanto como interação hidrofóbica como ligações de hidrogênio.
Nossa conclusão. Concluindo, a gente pode observar que o reposicionamento aliado à docagem molecular é viável, uma vez que a gente conseguiu encontrar possíveis inibidores da cruzaína, e a gente pode observar também que os resíduos encontrados corroboram com os da literatura, que a gente buscou e a gente teve como resultado. Vale destacar que esses 10 compostos eles podem passar para futuras análises físico-químicas e toxicológicas e para simulações de dinâmica molecular, que é outro método que tenta complementar a docagem molecular. Deixo aqui os agradecimentos ao Laboratório de Modelagem Molecular e da FAPESPA